Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite, bem-vindos ao Web Rádio Cristo Consolador, ao programa Parábolas e Ensinos de Jesus, através do estudo de Kai Barrachuta, que vai lá todas as terças-feiras. Bem-vindos, né? Bem-vindos àqueles que estão aqui agora, aqueles que vão chegar depois. Nós vamos estudar hoje o capítulo A Tempestade Acalmada. Mas antes de começar o estudo, vamos fazer uma oração, né? Agradecendo por esse momento, por essa oportunidade, por esse estudo, por podermos refletir, compartilhar esses ensinamentos. Graças a Deus. Hoje é o capítulo aqui. Mas é claro que nós vamos comentar, né, como sempre. Lembrem de, se não está inscrito no nosso canal, se inscrever, de dar o seu like, né, deixar o seu ok, e de acionar o sininho também, para lembrar do programa, né? Se puder, compartilhar o máximo, nos ajudar. Temos muitos estudos bons, muitos programas que podem nos ajudar no dia a dia, compreender um pouco mais a doutrina espírita e nos fortalecer, né, no nosso caminho aqui nessa encarnação. Tá bom? Vamos ao capítulo, ao nosso capítulo. A tempestade acalmada. E entrando Jesus na barca, seus discípulos acompanharam-no. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade que as ondas cobriam a barca. Mas Jesus dormia. Os discípulos, aproximando-se, acordaram-no, dizendo: Salva-nos, Senhor, que perecemos. Ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, erguendo-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E todos se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o mar, os ventos lhe obedecem? Está em Marcos, capítulo 8, versículos 23 a 27, né? Aqui vamos ver os comentários de Caibá. A autoridade de Jesus é verdadeiramente universal. Espírito superior que preside os destinos do nosso planeta, né? O que ele está falando? Preside os destinos do nosso planeta. Né? Nós já falamos em outros estudos e o que nós aprendemos sobre Jesus? Jesus é governador do nosso planeta. Então, ele cuida de nós como um irmão mais velho, desde que o nosso planeta nasceu. Então, Deus deu a ele, deu a Jesus, a tarefa de cuidar do nosso planeta e daqueles que iriam encarnar aqui, né? No caso, todos nós estamos aqui encarnados na Terra, mas é claro que Jesus tem uma equipe de outros espíritos tão elevados, né?
quanto ele, que trabalham em conjunto para nos auxiliar, para que nós possamos também evoluir, para que o nosso planeta possa mudar, né? Deixar de ser um planeta de provas e expiações, passar a ser um planeta de regeneração, né? Onde o bem será superior ao mal. Ainda haverá o mal, mas o bem em supremacia. Por enquanto, nós estamos ainda em provas e expiações, ainda temos muitas coisas a mudar, não é? Cada um de nós fizer a nossa parte, um cuidado, um pouquinho daquilo que está ao nosso redor, não só a natureza, os nossos irmãos, animais, as pessoas que estão próximas de nós, que às vezes nos esquecemos daqueles que estão mais próximos. Vamos continuar aqui. Espírito superior, vamos lá, a autoridade de Jesus é verdadeiramente universal. Espírito superior que preside os destinos do nosso planeta. Conhece-lhe a natureza, bem como a atmosfera que o circunscreve, assim como os espíritos que atuam nos elementos, e é sabedor, portanto, de que todos os fenômenos sísmicos e atmosféricos são dirigidos por seres inteligentes encarregados das manifestações da natureza, né? E o que ele está dizendo aqui? Que nada acontece ao acaso. Tudo age, inclusive a natureza, através de uma razão, de um raciocínio, né? Então, que existem seres que cuidam dessa parte toda do nosso planeta, cuidam também da natureza. E aqui, o mestre, contemplando o temporal que se desencadeara no mar da Galileia, deliberou fazê-lo cessar a rogo de seus discípulos, e para que estes não perigassem, ordenou que o mar se acalmasse e os ventos não prosseguissem na sua faina destruidora. Olha só. Só Jesus mesmo que poderia, né, ordenar que o tempo se acalmasse, que o vento ficasse suave, não é? Está claro que Jesus não se dirigiu ao mar e aos ventos, mas sim aos espíritos que agitavam a atmosfera e encapelavam as águas. O vento e o mar não poderiam compreender para obedecer às ordens do Mestre. Esses fenômenos obedecem sempre a uma causa, e Jesus, atuando sobre a causa, fez cessar o efeito. Ensina também esta passagem que, com a fé em Jesus, podemos, se lhe rogarmos, obtermos a calma nas tempestades da vida. Aí ele está fazendo a comparação com as dificuldades que nós enfrentamos muitas vezes durante nossa vida, né? Durante nossa encarnação. E aí que nós podemos, através da sintonia com Jesus, através da oração, pedir que Jesus nos auxilie, ele com certeza nos auxiliará. A nova revelação, com seus fatos maravilhosos, vem pôr-nos a par de tantas coisas que a ignorância humana considerava milagres, mas que não são mais que produtos ou resultados da ação de espíritos que em redor de nós trabalham constantemente, né? Sem contar que Jesus, como um espírito crístico, um espírito elevado, né? Ele tem condições de lidar com a matéria, com o fluido vital,
de uma forma que nós não entendemos ainda. Então, realmente, ele pode ordenar, né? Não, aqui ele está falando que eram os espíritos, ele ordena a quem tem consciência, ou seja, razão, né? Não teria como ele ordenar ao vento. O vento não teria esse raciocínio. Mas tem como ele ter manipulado. Ai, desculpa, gente, aqui está hora de tá passando assim, o barulho da sirene, né? Então, assim como ele fez tantas curas, né? Inclusive restaurando a visão e mais do que isso, curando pessoas que já estavam com órgãos comprometidos e ele fez com que voltasse ao normal. Olha o grau de manipulação, né, da natureza, de tudo, da vida, né, que nós, por não entender, julgamos que seja um milagre. E, como Jesus nos disse, nós temos todos a possibilidade, através da evolução, através do trabalho no bem, de buscar se melhorar, do autoconhecimento, todos nós podemos chegar aonde Jesus está, aonde ele chegou, né? Porque Deus criou a todos nós da mesma forma, assim como Jesus foi criado também. Simples, ignorante, com livre-arbítrio, né? E vai sendo conquistado à medida que nós vamos entendendo, evoluindo, aprendendo a amar, porque a bondade também se aprende, não é? Um esforço nosso, nós viemos naturalmente para sermos felizes, para sermos bons, né? Mas Deus nos dá a possibilidade de escolha para que nós tenhamos o mérito, para que a gente possa realmente conquistar tudo aquilo que nós temos de possibilidade no bem, tantos conhecimentos, tanta coisa boa, que a gente possa aproveitar isso, compreender, né, que Jesus nos deixou aqui a mostra de até onde podemos chegar, através do seu exemplo, né? Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Alguns dizem que é a verdade da vida, né? Mas eu entendo que seja a vida, porque é uma continuidade nos mostrando que a vida continua, a verdadeira vida, como no estudo anterior nós falamos, né? Entre a morte e a vida, as duas mortes. Então, que nós possamos ser espíritos que vivem a verdadeira vida, que vivem intensamente e que aproveitam essa oportunidade que nós temos agora, dessa encarnação. Então, hoje, nosso estudo está curtinho, o capítulo foi curtinho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que o próximo... eu desmarquei. O próximo, acho que será grande. Deixa eu dar uma olhada. Nós estudamos já Jesus e o centurião. Depois nós estudamos... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Que foi um capítulo bem grande, as duas mortes, que foi o anterior, e essa nossa de hoje, a tempestade acalmada, né? E da próxima vez, nós vamos estudar o maior profeta. Semana que vem nos encontramos de novo. Vamos aproveitar para refletir, né? Onde está a nossa confiança em Jesus? Os apóstolos estavam ali, ele estava presente, mesmo assim, eles tiveram que acordá-lo, como se Jesus não tivesse a par de tudo o que estava acontecendo, mesmo ali naquele momento, e certamente era o seu corpo que estava descansando, né? E Jesus com plena consciência do que estava acontecendo. Na verdade, é para exemplificar, para nos mostrar, para nos dar uma lição, que a gente possa hoje receber essas mensagens, né?
que os apóstolos receberam naquela ocasião e que continuará aqui a nos auxiliar no nosso caminho, hoje e amanhã. Fiquem com Deus, queridos. Até nosso próximo encontro. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.